Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Auricélia e nessa aula de hoje nós iremos estudar sobre a isomeria espacial, mais especificamente sobre a isomeria cis e trans, que é um tipo de isomeria espacial. A isomeria cis e trans ela também é conhecida como isomeria geométrica. A isomeria espacial é também chamada de estereoisomeria, e nela os átomos, os isômeros no caso, eles irão apresentar uma mesma forma molecular, mas uma diferente estrutura espacial. Para a gente entender melhor isso, a gente vai observar esses dois compostos aqui. Observem que eles vão apresentar os átomos iguais, observe que aqui tem carbono, aqui também temos carbono, aqui temos cloro, aqui também temos átomos de cloro. Aqui temos átomos de hidrogênio, aqui também temos átomos de hidrogênio. Então, observem que eles têm átomos iguais em quantidades iguais. Logo, eles possuem uma mesma forma molecular, C2H2Cl2, que no caso aqui possuem mesma fórmula molecular. Os átomos iguais em quantidades iguais. Mas eles apresentam uma disposição espacial diferente, eles possuem uma estrutura espacial diferente. Observem aqui esses dois átomos de cloro, eles estão de um mesmo lado, né? Se a gente dividisse aqui a molécula, a gente poderia perceber que eles estão de um mesmo lado. Já nessa segunda aqui, os átomos de cloro estão de lados opostos, ó. Logo, a estrutura espacial desses isômeros são diferentes. A isomeria espacial, ela vai ser de dois tipos, ela se apresenta de dois tipos. Pode ser a isomeria espacial cis e trans, também conhecida como isomeria geométrica, ou isomeria óptica. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre a isomeria cis e trans, a isomeria geométrica. A isomeria cis e trans, ou isomeria geométrica, ela vai se apresentar em compostos que possuem ligação dupla, como é o caso aqui desta imagem. Observem que os dois carbonos realizam ligação dupla e esse composto ele apresenta a isomeria cis e trans. E também a isomeria cis e trans ela pode se apresentar em compostos cíclicos, como é o caso dessa imagem aqui, que também apresentam uma forma cis e uma forma trans. Então, esses compostos, né, por eles terem estrutura diferente, esses isômeros, por eles terem estrutura diferente, estrutura espacial diferente, é que eles vão apresentar também propriedades físicas e químicas diferentes. A isomeria cis e trans em compostos que possuem ligação dupla, a gente vai estudar 1,2 de cloreteno. Observem aqui nessas duas imagens, nós temos 1,2 de cloreteno aqui nas duas. Observem aqui que eles possuem átomos iguais em quantidades iguais. Aqui tem dois átomos de carbono realizando aqui a ligação dupla. Aqui também nós temos dois átomos de carbono realizando a ligação dupla. Aqui dois hidrogênios, aqui também temos dois hidrogênios. E aqui temos dois átomos de cloro, e aqui também nós temos dois átomos de cloro. De acordo com a posição desses átomos de cloro, que essas moléculas elas vão ser diferentes. Observe aqui, se a gente dividisse aqui a molécula ao meio, passasse um plano de simetria, os dois átomos de cloro eles estão do mesmo lado do plano. E na segunda imagem, se a gente passasse aqui o plano de simetria, os dois átomos de cloro eles estão de lados diferentes. Logo, esses dois compostos, apesar de possuírem a mesma quantidade de átomos iguais em mesma quantidade, eles são compostos diferentes. Nessa primeira forma aqui, esse composto 1,2 de cloreteno, ele assume a forma cis, porque os átomos de cloro eles se apresentam de um mesmo lado do plano. E nesse segundo aqui, ele apresenta a forma trans, já que os átomos de cloro estão em lados opostos do plano de simetria. Então, aqui nós temos o 1,2 de cloreteno, nessa primeira, o cis 1,2 de cloreteno, e nesse segundo nós temos o trans 1,2 de cloreteno. Para estudar a isomeria cis e trans em compostos cíclicos, nós iremos estudar a 1,2 de clorociclopropano, que são essas duas estruturas que estão aqui representadas nessa imagem. E para evidenciar, para saber se uma molécula em compostos cíclicos ela vai ser cis ou trans, nós iremos observar a posição dos substituintes nessas moléculas. Substituintes aqui, no caso, os átomos de cloro. Observem aqui, nós iremos, de acordo com a posição em que ele se apresenta na molécula, que nós iremos saber se eles vão ser cis ou trans. Então, na 1,2 ciclopropano, nessa molécula aqui da esquerda, nós iremos perceber que os dois átomos de cloro, que são estas bolinhas aqui marcadas em verde, elas se apresentam
acima do plano, então eles se apresentam do mesmo lado do plano. Então, nesse caso, essa molécula vai ser cis. Então, aqui nessa molécula à esquerda, nós temos o cis 1,2 ciclopropano. Já nessa molécula da direita, observem que eles estão de lados opostos. Observem que aqui essa molécula, esse átomo de cloro, aliás, substituinte, né? Ele está acima do plano de simetria e esse átomo de cloro ele está abaixo do plano de simetria. Logo, essa molécula aqui, ela se apresenta na forma trans. Então, aqui nós temos o trans 1,2 ciclopropano. Para fixar melhor um pouco acerca da isomeria espacial cis e trans, nós iremos analisar esses compostos e a partir dele nós iremos identificar se eles apresentam isomeria cis ou isomeria trans, certo? Observem nessa primeira aqui, nesse composto 1. Observe que se a gente passar o plano de simetria aqui ao meio, observem que os átomos de bromo, né, eles vão se apresentar em lados opostos. Logo, se eles se apresentam em lados opostos, aqui é um composto trans. Nesse segundo composto aqui, se a gente passar o plano de simetria, observem que os átomos de bromo, eles iriam estar do mesmo lado do plano. Logo, esse é um composto cis. E nessa terceira aqui, se a gente fosse passar o plano de simetria, né, aqui ao meio, observem que os átomos de bromo, eles também estariam do mesmo lado do plano. Logo, aqui também é um composto cis. De acordo com essas observações, a gente iria analisar essas segundas alternativas. Composto 1, ele apresenta isomeria geométrica trans? A gente observou que sim, né, que se a gente passasse o plano de simetria aqui ao meio, os dois átomos de bromo, eles estariam em lados opostos. Então, a alternativa correta aqui, a letra A. Só analisando aqui a letra B, fala que o composto 2 apresenta isomeria geométrica trans. A gente viu que não, né? Se a gente passasse aqui o plano, a gente perceberia que os dois átomos de cloro eles estariam do mesmo lado, caracterizando-a como um composto cis. E nessa letra C, diz que a terceira apresenta isomeria geométrica trans. Também não, né? Se a gente passasse o plano de simetria aqui, a gente observaria que os átomos de bromo eles estariam do mesmo lado do plano. E na letra D fala que 1 e 2 apresentam isomeria geométrica cis. Apenas a 2 apresenta isomeria geométrica cis, porque a 1 apresenta isomeria geométrica trans. E a letra E fala que 1 e 3 apresentam isomeria geométrica cis, e somente a 3 apresenta isomeria geométrica cis, né? A 1 apresenta isomeria geométrica trans. Agora nós iremos analisar esses três compostos aqui, composto 1, 2 e 3, e observem que eles possuem dupla ligação, então aqui a isomeria cis e trans que se apresentam em compostos que possuem dupla ligação. Nós iremos observar se eles são isômeros geométricos ou não, se eles possuem essa isomeria cis e trans ou não. Observem aqui nesse primeiro composto que os dois átomos de carbono realizando a ligação dupla. Ligado a esse primeiro átomo de carbono, temos aqui a presença de duas metilas, 2CH3. Desse lado aqui a gente tem dois átomos de cloro ligados a esse carbono. Então observem que eles possuem dois substituintes iguais de um mesmo lado. Logo aqui apresentam a isomeria cis e trans. No caso, se a gente fosse analisar, eles seriam isômeros cis. Nesse segundo composto aqui, que os dois átomos de carbono realizando a ligação dupla, ligado a esse primeiro átomo de carbono, nós temos aqui duas metilas. E desse segundo átomo de carbono, ligado a ele, temos um substituinte cloro e um substituinte metila, um CH3. Observem que desse lado aqui, eles não possuem substituintes iguais, não possuem nenhum substituinte cloro desse lado. Logo, esses compostos aqui, ele não apresenta isomeria geométrica, não apresenta isomeria cis e trans. Nesse terceiro composto aqui os dois carbonos centrais dois carbonos realizando a ligação dupla, ligado a esse primeiro átomo de carbono aqui, possui um substituinte cloro e um substituinte metila. Aqui nós temos um cloro e aqui também uma metila. Então, observem que presença de dois substituintes cloros e aqui duas metilas. Logo, esse composto ele vai apresentar a isomeria cis e trans. No caso aqui, ele apresenta até a forma trans, né? Então, se a gente for observar aqui as alternativas, aqui indica a alternativa correta é a letra B, que diz que 1 e 3 são isômeros geométricos. Então, aqui, esses dois compostos eles são isômeros geométricos. O segundo não apresenta isomeria geométrica, não apresenta isomeria cis e trans.
E nesses compostos aqui, a gente vai poder observar se eles apresentam isomeria cis e trans também. Observem aqui que vai ser de acordo em compostos cíclicos. Observem ciclobutano, aqui também ciclobutano. São ciclos com 4 carbonos. Eles estão aqui representados nessas imagens. Esse primeiro composto aqui, observem que é o 1,1 dimetilciclobutano. As dois substituintes metil, o dimetil aqui, os dois substituintes metilas, eles se apresentam no mesmo carbono, no carbono 1. Observem aqui, dois substituintes metilas no carbono 1. Ele não vai apresentar isomeria cis e trans, porque os dois substituintes eles se apresentam no mesmo carbono. Então aqui não apresenta isomeria cis e trans. Esses dois compostos aqui, observem que é essa primeira aqui, 1,2 de clorociclobutano. O cloro, os dois substituintes cloros, eles vão se apresentar em carbonos diferentes. Vai se apresentar no carbono 1 e no carbono 2. Se os átomos de cloro estiverem de um mesmo lado, a forma vai ser cis. Se estiverem de lados opostos, a forma vai ser trans. Logo, esse primeiro composto aqui é o cis 1,2 de clorociclobutano. E aqui nós temos o trans 1,2 de clorociclobutano. Então, aqui apresenta isomeria cis e trans. E esse último aqui, 1,2 de metilciclobutano, são esses dois compostos aqui. Observem que se das metilas se apresentam, observem que eles se apresentam no carbono 1 e no carbono 2. Se eles se apresentarem de um mesmo lado, é a forma cis, no caso cis 1,2 de metilciclobutano, e se apresentarem de lados opostos, a forma trans 1,2 de metilciclobutano. Logo, esses compostos eles também apresentam isomeria cis e trans. Então, os dois compostos que apresentam é esse primeiro, 1,1 de metilciclobutano, apresenta a forma cis e trans, e o terceiro, no caso, também apresenta 1,2 de metilciclobutano. Então, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade à isomeria espacial, mas sobre outro tipo de isomeria espacial. Como eu disse no início da aula, a isomeria espacial se subdivide em duas: a isomeria cis e trans, também conhecida como isomeria geométrica, que foi o assunto da aula de hoje. E na próxima nós iremos ver a isomeria óptica, então a isomeria espacial óptica. Então, bons estudos e até a próxima aula.